Ó Senhor, irmãos. Boa tarde. Boa tarde. É bom estar aqui com os irmãos mais uma vez. Estávamos aqui, sim, não foi assim há tanto tempo, mas já foi há algum tempo, não é? Então, obrigado pelo privilégio de poder estar aqui. Já vi que tem um púlpito novo, não é? Tem só mudanças. Também já vi que há aqui algumas caras que eu não conheço, o que é bom sinal também. Mas algumas também conheço, também é bom sinal. Significa que não foi toda a gente embora. Amém. O Senhor é bom, amém, como eu costumo dizer. É mesmo um prazer estar aqui convosco. Meus irmãos, sem mais demoras, eu sei que o culto aqui acaba às 8 da noite, mas temos muita coisa para falar. Vamos abrir no livro de Ruth, capítulo 1. E gostava de pregar sobre este capítulo. Falámos acerca da vontade de Deus, e é sobre isso que eu vou falar. Não era este o tema que eu diria à minha pregação, mas vai bater lá, vai falar na bondade de Deus, apesar do primeiro capítulo do livro de Ruth ser um capítulo extremamente trágico. E poderíamos perguntar-nos então onde é que está a bondade de Deus nisto tudo, e pode ser que depois talvez cheguemos lá. Espero que sim. Ruth, capítulo 1, diz assim, no versículo 1: E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Ele e a sua mulher e os seus 2 filhos. Para já até aqui. Mas, irmãos, o livro de Ruth é um livro extremamente interessante. Ele está aqui incluído no contexto histórico do livro de Juízes. O livro de Juízes é um livro complexo, dada toda a questão cultural e não só, especialmente aquilo que estava a acontecer na época. Assim, o contexto histórico. O contexto histórico ele é terrível e dramático para o povo de Israel, porque é um tempo em que Israel se rebela contra o Senhor, deliberadamente. E porque se rebelavam contra o Senhor, acontecia imensas desgraças, imensas maldições, e não eram surpresa nenhuma, porque o Senhor tinha dito que isso iria acontecer se eles se afastassem, se eles desobedecessem. Então chega o livro de Juízes, e Ruth está aqui incluída, porque está aqui a falar que era no tempo em que os juízes julgavam. Este é o contexto histórico, um tempo em que volta e meia o Senhor vai julgar o seu povo. E o Senhor traz julgamento não é porque Ele não é bondoso, é exatamente pelo oposto. Porque se o Senhor não fosse bondoso, Ele nem o julgamento trazia, deixava-nos a nosso belo prazer e nós morreríamos. E quando morrêssemos, estávamos num sítio eterno que nenhum de nós queria e nenhum de nós quer estar. Mas porque o Senhor é bondoso, o Senhor trazia ainda em vida estes julgamentos para que o povo se lembrasse de quem Deus era e de porquê que aquilo estava a acontecer. E o que estava a acontecer é que o povo deliberadamente se afastou do Senhor. O povo deliberadamente não adorava aquele que é o único Deus. E este livro é neste contexto que está. Deixa-me só aqui ler Juízes 17:6. Esta é uma expressão que aparece pelo menos 4 vezes no livro de Juízes. Juízes 17:6, só para os irmãos verem o contexto em que estamos, porque isto é importante. Naqueles dias não havia rei em Israel, e cada qual fazia o que parecia direito aos seus. Irmãos, conseguem imaginar um tempo em que cada um faz aquilo que parece bem aos seus olhos? E o irmão nem precisa ter muita imaginação, porque nós estamos a viver estes dias. Os dias em que cada um faz aquilo que quer, conforme quer, e diz que mais ninguém tem o direito de dizer ou opinar sobre a sua vida, porque cada um é rei de si mesmo. Vamos ver o que é que acontece quando nós deixamos Deus e a sua posição de rei. Deixamos que Ele... A ideia é, quando nós afastamos Deus do reinado da nossa vida, houve uma fome. Primeiro versículo diz que houve uma fome. E nós entendemos, fala acerca do padrão, houve fome na terra. Não interessa, deixa estar. Eu vou metendo aqui a mão. Mas deixem-me só. E sucedeu nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Ou seja, dá a entender o primeiro versículo que esta fome não é uma fome aleatória.
é uma fome trazida num contexto específico. E o contexto é no tempo em que cada um faz aquilo que muito bem quer. Já falámos disto. O Senhor tinha prometido que a terra iria encerrar, que a terra não produziria fruto se as pessoas não adorassem verdadeiramente. Ainda assim, eles continuaram obedecendo. E houve uma fome. E é então que um homem de Belém de Judá sai de Belém de Judá e vai peregrinar nos campos de Moab. Os moabitas não eram inimigos tão acérrimos como os outros. Eles ainda eram parentes distantes, mas não pertenciam ao povo escolhido. E a terra de Moab não era a terra prometida. O que é interessante e a ironia do primeiro versículo é isto mesmo. É que Belém literalmente significa casa de pão. E o povo, neste caso, esta família, sai da terra prometida, apesar de lá haver fome. A ironia é esta: na terra de pão não havia pão. E eles saem da terra de pão para ir para os campos de Moab. Mas os campos de Moab não eram a terra. Então há uma família que sai do lugar que Deus disse que eles deveriam estar e habitar para ir para outro lugar para tentar resolver um problema que está aqui. E este é o panorama. É isto que está a acontecer. Há alguém que toma a decisão de sair do lugar que Deus deu, porque estava a ser muito difícil, porque estava a ser muito complexo, porque havia fome. E não podemos criticar do ponto de vista humano, não criticamos, não é isto que está em questão. Aquilo que está em questão é a ideia espiritual e de fundo que está aqui com o pano. E o pano qual é que é? É que esta continua a ser a terra que Deus deu e aquela fome tem a ver com a desobediência. Apenas com isso. E há alguém que decide, vamos sair, não é? Vamos colocar a nossa vida em ordem, não é? Vamos tentar obedecer, vamos tentar ser influência para que os outros obedeçam. Mais uma vez digo, não estou a criticar, estou a dizer simplesmente aquilo que o texto quer dizer e as opções, porque somos nós, somos humanos. E sai da terra prometida para ir para Moab, a terra que Deus não tinha dado. E agora veio. E o nome, porque ainda não foi apresentado o nome, só foi que é a família, ele, a sua mulher e os seus 2 filhos. E o nome deste homem era Elimeleque. E o nome da sua mulher Noemi, e o nome dos seus 2 filhos Maalon e Quilion, efrateus de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moab e ficaram. Eles não só foram, como permaneceram no lugar onde não era. O que é interessante também é isto, porque o livro de Ruth é um livro de pormenor. Então nós temos que ir aos pormenores. É que o nome Elimeleque, em hebraico, significa literalmente Deus é meu rei. Vão ver a ironia do texto outra vez? Casa de pão, não há pão, sai. Sai da terra prometida para ir para outro lugar buscar fartura. Afinal, a terra prometida era suposto que a promessa dizia que era a terra que emanava leite e ela emanava. Ela emanava. O problema é a desobediência e os frutos da desobediência. Porque se eu e tu, meu irmão, semearmos desobediência, aquilo que vamos colher não é aquilo que nós queríamos. Não é aquilo que nós queríamos. E agora, aquele que tem por nome Deus é meu rei, aparentemente não tem muito Deus como seu rei. Porque ele está em desobediência e sai do lugar que Deus dá para ir para outro lugar. Noemi significa doçura. E os irmãos estão a perceber onde é que o texto está. Eles ficaram ali, não sabemos por quanto tempo, mas sabemos que foram alguns anos, porque foi o tempo suficiente dos seus filhos se casarem, ficarem lá naquela terra, e aconteceu que morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma órfã, e o nome da outra Ruth, e depois ficaram ali quase 10 anos após a morte de Eli. Noemi perde o seu marido, mas ela ainda tem os seus 2 filhos, e agora não tem apenas 2 filhos, tem 2 filhos e 2 noras. Ela continua a ter família, porque os irmãos sabem, Deus, ele criou um sistema social incrível. Eu quando pregava neste texto lá na nossa congregação em Lisboa, eu dizia isto e é honesto, irmão. O sistema social do Senhor é muito melhor do que a nossa segurança social. Aquilo que o Senhor criou é muito melhor, muito, muito melhor. Nós humanos
deixámos a teocracia, entrámos na democracia, não é? E então agora temos que pagar com a segurança social. Esta é a grande questão. É mais impostos que pagamos do que propriamente aquilo que usufruímos, mas isto fica para uma outra questão, dizer que o Senhor está atento a tudo. E na questão das viúvas e dos órfãos, o Senhor tinha tudo muito bem planeado. Especificamente na questão das viúvas, era responsabilidade dos filhos cuidarem da sua mãe. Você está cá? Não havia lar. Não existiam. Eram os filhos que cuidavam dos pais. E aqui esta mulher, apesar de ter perdido o seu marido, ela ainda assim não estava desamparada. Ela tinha 2 filhos, os quais ainda podiam cuidar dela. Ela, como mulher, que era muito difícil, ela poder prover para a sua casa. Não era assim a cultura judaica. Era o homem que provia. Ela ainda tem 2 filhos. Mas volta e meia a história continua. Diz o versículo 5. E morreram também, o que é que diz a vossa Bíblia? Mahlon e Quilion. E a Bíblia vai ao pormenor dizer, ficando assim, esta mulher, o que é que diz a vossa Bíblia? E tem, em 3 versículos, a história muda radicalmente. Começa por alguém que está a tentar arranjar a sua vida de uma forma melhor para outro lugar, para que de repente aquilo que era o problema da fome, agora a fome parece que é o problema mais pequeno. Porque agora lá em Moab o problema não é a fome, o problema é a falta de vida. O problema em Moab não é falta de comida, é a morte. E em Moab, Noemi encontrou comida, mas encontrou também não a sua, mas da sua família. E a Bíblia diz agora que ela ficou desamparada, porque agora do ponto de vista cultural e da sociedade também, agora é que ela tem um caso bicudo. Porque ela não tem marido. E não tem filho. E a pergunta que o texto quer que implicitamente nós pensemos é: e agora, Noemi? Vai ser. E agora, Noemi, quem vai cuidar de ti? É verdade que ela ainda tem 2 noras. E então a Bíblia vai falar do quê? Versículo 6 diz: então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moab, porquanto na terra de Moab ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo. O texto tem tanta ironia. A ideia tem a ver com os timings e tem a ver com as decisões. Muitas vezes nós tomamos decisões por causa da pressão, por causa daquilo que está à nossa volta. E nós podemos ter a melhor das intenções e ainda assim falhar nas nossas decisões com a melhor das intenções. Porque agora, o outro era mais rígido, quando eu batia, fazia um som. Este não fez, eu fiquei partido nada. Se partir o pago, está bem? Lá para a Irmãos, a ideia é, de repente, aquilo que acontece é, depois da desgraça se abater, Noemi finalmente ouve na terra que ela tinha deixado. Ela ouviu na terra de Moab que o Senhor tinha visitado o seu povo e tinha-lhe dado pão. Lembram-se qual era o problema do início? Fome. Qual foi a solução? Pão. É verdade que já passou muito tempo, mas nós não sabemos há quanto tempo é que o Senhor tinha visitado. O que nós sabemos é, Noemi agora ouve a notícia de que o Senhor tinha visitado o seu, e a expressão é interessante, visitado o seu, porque Israel não tinha deixado de ser o povo. E esta é a chave para entender. Tem a ver com um povo de Deus, e alguns do povo que queriam sair da terra que Deus lhes tinha dado, porque achavam que era no outro lugar que estavam melhor. Era fora da presença do Senhor que eles achavam que iam encontrar descanso. Era fora da presença do Senhor que eles achavam que iam encontrar solução. Era fora da presença do Senhor que eles achavam que iriam ser saciados da sua fome e da sede. Irmão, deixe-me lhe dizer nesta tarde, não há fome e sede que seja saciada a não ser pela presença do nosso Deus. Se não for Deus, nós podemos ganhar todas as coisas,
mas perdemos aquilo que é mais importante, a sua presença. Pelo que saiu do lugar onde estiver. E as suas 2 noras com ela. Indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá. Neste versículo, aquilo que acontece é um retorno. Noemi tem a convicção que ela não está no sítio certo e as próprias consequências da decisão de terem saído. Não sabemos o que aconteceu. Não sabemos até que eles não morreriam na mesma se estivessem em Belém de Judá. Não é isso que é importante. O importante é onde eles estão e o que o Senhor está a fazer. E aparentemente a bênção do Senhor está ao contrário ao lugar onde eles estão. Porque quando eles estão, têm fome, vão para o lado de lá à morte. E o Senhor agora visita aqui. E há alturas na nossa vida parece que é isto que acontece. O que aconteceu? Parece que para o lado em que nós vamos, parece que é para o lado oposto que o Senhor vai. Irmãos, deixa-me dizer o seguinte. Não é porque isso esteja a acontecer na nossa vida que o Senhor deixa de ser bondoso. Não é porque isso aconteça que o Senhor deixa de ser omnipotente. Não é porque isso acontece que o Senhor deixou de se preocupar consigo. Muitas das vezes culpamos ao Senhor das nossas próprias decisões. O ser humano não gosta de consequências. Nem tudo que vem à nossa vida são consequências, das nossas ações, mas grande parte daquilo que vem à nossa vida são exatamente isso. Consequências das tuas e das minhas decisões. O que nós gostávamos, sendo honesto, não sei se é o que vocês gostavam, mas às vezes era aquilo que eu gostava. Era que mesmo que eu decidisse erradamente, as minhas decisões voltassem, produzissem bênção para mim, mas nem sempre. Muitas das vezes, as minhas más decisões vão levar a consequências danosas, não só para mim, mas para aqueles que estão à minha volta. Porque há um princípio bíblico, é que, ao contrário daquilo que a sociedade quer dar a entender, é o mundo não gira à tua volta, nem à minha. O mundo não gira, nem o teu mundo, nem o meu mundo giram à nossa volta. Não tem a ver apenas com as tuas decisões, e as tuas escolhas e as tuas decisões não têm impacto só para ti, tem impacto para aqueles que estão ao lado. Porque quem tomou a decisão de sair, sabem quem foi? Foi o pai da família. Elimeleque. Teu é meu, dei era o seu nome. Mas em vez de deixar Deus reinar verdadeiramente na sua vida, ele toma o reino, a propriedade e a posse não só da sua vida, mas a sua escolha e a sua decisão vai impactar a vida dos seus filhos e agora da sua esposa, a única que ficou. Nós deixemos dizer isto, porque este texto pode falar acerca de família e o impacto e o poder que a família tem. A bênção que pode provir. Aquilo que tu decides impacta. Pastor, mas eu sou a única pessoa crente na minha família. Amém, por isso, podia ser uma família sem nenhum crente. Se tem a você, amém, a bênção do Senhor está na sua casa porque você está lá. Você está cá ainda? Amém? Então, nós temos uma responsabilidade. E aquilo que nós decidimos tem impacto na vida dos outros, tanto na parte positiva como na parte negativa. Neste versículo último que nós lemos, a chamada, a ideia é a chamada de Deus à bênção. E a bênção sempre nos atrai. Você está cá? Nós gostamos sempre do sítio onde há bênção. E ela, Noemi, precisa mesmo de bênção. Porque a sua vida está num caos e ela agora ouve, o Senhor visitou o seu povo. Noemi é do povo de Deus. E ela começa então a regressar. E com ela vão também as suas 2 noras. Então eles começam a caminhar na direção da terra prometida. Disse Noemi às suas 2 noras, estamos no versículo 8. Ide, voltai cada uma à casa da sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os defuntos e comigo. O versículo 8 é interessante. Noemi diz, olha, não precisam de vir comigo. Vocês voltem para a casa dos vossos pais. Voltem para a vossa família e que o Senhor vos guarde, que o Senhor vos abençoe, que o Senhor seja bondoso para convosco, como vocês as 2 têm sido bondosas para comigo. Esta é a expressão de Noemi. E até aqui é tranquilo, pensarias bem, ela está preocupada com as noras, e está mesmo. E ela está a dizer, olha, voltem para a vossa família, é melhor vocês ficarem lá. Ela depois vai dar os argumentos. E diz assim, o Senhor vos dê, versículo 9, o Senhor vos dê que acheis descanso, cada uma em casa do seu
marido. Não se esqueça, as viúvas, e este é o sistema não apenas dos judeus, mas era o sistema de alto, principalmente ali naqueles povos à volta. O sistema social estava assente na figura do marido. A mulher, que era viúva, tinha pouca esperança. Uma mulher viúva sem filhos ficava desamparada. É esta a expressão do texto. No povo judaico ainda havia algumas coisas que poderiam acontecer, nos outros povos era uma desgraça. Por isso ela diz, olha, vocês voltem para a vossa casa e que o Senhor vos dê descanso. E que o Senhor vos abençoe e vocês casem. Porque o marido era a forma de a mulher ser remida. O marido assumia a forma e a função do remidor. E beijando-as, ela levantaram a sua voz e choraram. E disseram-lhe, certamente voltaremos contigo ao teu povo. Elas entendem aquilo que Noemi está a dizer, mas ficam resolutas e dizem, não, Senhor, Noemi, nós vamos contigo. Nós vamos contigo, nós amamos, nós vamos contigo e vamos contigo para o teu povo. Porém, Noemi disse, tornai minhas filhas, porque ireis comigo. Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos para que fossem marido. Tornai filhas minhas, ide-vos embora, já muito velha sou para ter marido, ainda quando eu dissesse tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido, e ainda tivesse filho, esperá-lo-íeis até que viessem a ser grandes, de ter-vos-íeis por eles, sem tomar marido. Não, filhas minhas, que mais amargo me é a mim do que a vós mesmo, porque a mão do Senhor se descarregou contra mim. E é aqui que nós entendemos o quão longe Noemi está não só da distância geográfica, mas também do entendimento acerca de quem Deus. Noemi tem a ousadia de agora culpar tudo aquilo que aconteceu. Deus. Ela está a dizer que a mão do Senhor está irada e que se descarregou contra ela. Nós mais à frente vamos ver que isto ainda vai a um patamar mais profundo da ideia dela. Mas este versículo aponta para a ideia de um distanciamento espiritual. Então, Moab é uma terra onde muitas das vezes nós vamos buscar as bênçãos, aquilo que encontramos é a morte e aquilo que nós temos lá é a distância de Deus. Em vez de nos estarmos relacionados com Deus, em vez de estarmos comprometidos com Deus, nós vamos em busca daquilo que são as nossas necessidades, esquecendo que a maior necessidade que o homem tem é a necessidade espiritual de aceitar Jesus como seu Senhor. Quando nós esquecemos que podemos ter o maior banquete à nossa frente, mas se não tivermos Deus, nós não temos nada. E se estivermos no maior e mais profundo deserto, se tivermos com Deus, nós temos tudo aquilo que precisamos. Tudo aquilo. Versículo 14. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou. Ruth tem uma atitude extraordinária. Diante dos argumentos de Noemi, Orfa diz, faz sentido, gosto muito de ti, mas entendo que não tenho grande futuro então. Apesar de não se esquecer, Noemi tinha dito, ou a Bíblia diz que Noemi ouviu falar que o Senhor tinha visitado o seu. Isto é. Orfa diz, não há nada lá. Não há nada então. Mais vale eu voltar, fico com a minha família, fico deste lado, fico nas terras de Moab. Porém, em vez de ficar nas terras de Moab, diz que o seu coração se ligou ao de Noemi. Ruth se apegou ainda mais. Ruth ficou ainda a amar mais. Pelo que disse, eis que voltou a tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após a tua. Não. Vejam só como nós conseguimos traçar o perfil de Noemi e o estado espiritual em que ela está. Noemi percebe e entende que se Ruth ou Orfa não forem com ela até Belém, elas nunca vão ter um encontro, nem vão conhecer o Deus que está a abençoar lá. Você está cá? Noemi sabe que ao dizer a Orfa para ficar em Moab, aquilo que a Orfa vai fazer é voltar para os seus
Deus. Isto é uma expressão de Noemi, vou repetir. Veja. Eis que voltou a tua cunhada ao seu povo e aos seus, volta-te. É um crente a falar para um descrente. O crente, em vez de puxar o descrente, este carente, aquilo que está a dizer, olha, fica, a bênção está no marido, a bênção não está no Senhor, a bênção está em arranjares um homem, fica com a tua família, arranja um homem do teu povo e segue os teus deuses, não venhas comigo para a terra onde o Senhor tem abençoado. Oh, diríamos que loucura, mas muitas das vezes nós somos assim. Sabem como? Quando as coisas nos correm mal e nós, em vez de explicarmos o quão bondoso é Cristo, o quão grandioso Ele é, apesar de todas as dificuldades e apesar de todas as circunstâncias, muitas das vezes nós fazemos-nos de vítima. Dizemos, se o Senhor me amar, isto não me acontece. Se o Senhor fosse tão bondoso. Irmão, quem diz isto muitas das vezes não são os não crentes. São mesmo os cristãos. São mesmo aqueles que tomam a ceia aos domingos. Se o Senhor gostasse mesmo de mim, se o Senhor fosse mesmo, volta para os teus deuses. Disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixes e me afaste ao pé de ti, porque onde quer que tu fores, irei eu. Onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Irmãos, que testemunho incrível. Ruth está a dar uma lição, não é minha, incrível. Porque Ruth tem menos conhecimento intelectual acerca de Deus, mas aparentemente no seu discurso espiritualmente a Ruth é mais equilibrada e é mais madura do que a sua sogra. Porque não tem a ver com experiência, tem a ver com sensibilidade à voz de Deus. E aqui está, a Ruth ainda sem entender muito bem, ela diz, olha, não me tentes a ficar. Eu estou comprometida. Onde tu for, onde tu ficar, eu ficarei. O teu povo é o meu povo, o teu Deus. Não se esqueça, a ideia é, o Senhor tinha visitado o seu povo. O teu povo, o teu Deus que está a visitar agora é o meu povo. E o teu Deus que está a abençoar o teu povo agora é o teu Deus. Onde quer que morreres, morrerei. Eu e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Irmãos, grande promessa. Ruth diz, olha, Noemi, eu estou a ser tão honesto, e quero mesmo que isto fique firmado, que o Senhor me mate. Ainda antes, se a única coisa que me separar de ti não for a minha morte, eu vou ficar conectada a ti até que a morte. Vendo, pois, ela, de tudo estava resolvida para ir com ela, deixou de lhe falar nisso. Isto aqui é um bom conselho, já agora um à parte. A ideia é, há pessoas que são tão teimosas. Não, não vale a pena estar a argumentar. Faça como Noemi, calma. E deixa a pessoa na sua questão. Nós muitas vezes temos tendência a querer argumentar. Noemi entendeu isto, pelo menos isto ela entendeu. Ela entendeu que a Ruth era mais teimosa do que ela. E a Ruth estava resolvida. Ela, a partir de agora, ia estar com a Noemi, gostasse daquilo que gostou. Assim, pois, foram-se ambas, até que chegaram a Belém. Finalmente chegaram à terra que o Senhor estava agora a abençoar, à terra que o Senhor tinha visitado, a terra que no início da história eles tinham saído, não Ruth, porque Ruth é moabita, Ruth é de Moab, mas Noemi regressou finalmente. Mais de 10 anos depois, regressou ao sítio onde tinha saído, com marido e com filho. E agora voltava. Pena. Eu digo a pena. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa dela. E diziam, não é esta, Noemi, a ideia é, não é esta doçura. Não é esta gentil. Não é esta. Qual era o estado em que a mulher devia estar? Qual devia ser o seu semblante? A forma como ela deveria caminhar, a forma como ela estava vestida. Foi um choque à população. Porque ela saiu Noemi,
mas ela quando chega já não me parece. Porque quando nós saímos da presença do Senhor, nós quando regressamos nunca regressamos melhor. Nós na presença do Senhor somos transformados, somos renovados. Fora da presença do Senhor somos também transformados, mas não somos renovados. Somos transformados para o mal. Somos transformados naquilo que não gostaríamos de ser. Porém, ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara. Mara é a expressão hebraica para Marca. Aquilo que acontece lá quando o povo olha para aquela água cheia de sede no deserto e olha e de repente vem ali um oásis e pá, água boa, vamos já beber água fresquinha. E quando bebem a água, não consigo imaginar o sabor que a água tem que ter para que alguém cheio de sede no meio do deserto engula a água e vomite imediatamente. Tem que ser uma água mesmo muito má para que o nosso corpo a rejeite. E eles chamaram aquelas águas. E a Noemi está a dizer: olha, não me chamei. Eu agora vou. E ela vai dizer a razão pela qual ela quer mudar de nome. Porque grande amargura me tem dado. Olha, a partir de agora eu sou amarga, porque quem me amargou foi Deus. É isto que Noemi está a dizer. Em Moab nós somos transformados, mas não somos renovados. Em Moab, a fé de Noemi em Deus. Ela deixou de crer num Deus. Noemi criou um Deus. E aparentemente o Deus que ela criou é um Deus que traz amargura à vida. Ela, diga uma coisa, irmão, nesta tarde. Você acredita num Deus que lhe traz amargura? Se não acredita nesse Deus, amém. Amém. Mas há crentes que acreditam neste Deus. Mas nós não. Mas a Noemi aparentemente era este o Deus que ela queria. Veja o que ela diz. Cheia para ti, porém vazia o Senhor fez tornar. Porque depois me chamarias Noemi, pois o Senhor testifica contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Irmãos, este é o último versículo deste capítulo que nós ouvimos Noemi a falar, e aquilo que ela diz não é nada abonatório para o meu Deus. Não sei quanto assim, mas vejam. Ela diz, cheia para ti. Então ela quando partiu cheia de sonho. Dizendo, olha, isto é uma nova oportunidade, isto não está fácil aqui, nós temos que cuidar da nossa família. Ela foi com o marido, com os filhos, tinha certamente muitas expectativas, mas quando regressa, ela diz, cheia para ti, vazia, o Senhor me fez. Vazio significa ausência. É literalmente não ter nada. E ela diz que não tem nada, diz que é o Senhor que testifica contra ela e é o Senhor que a tem afligido. Deixem-me perguntar uma coisa, irmão. Quem é que tomou a decisão no início do capítulo de sair? Foi Deus. Foi Deus que mandou a Noemi e a sua família saírem. Em algum momento os irmãos leem que o Senhor fê-los sair. Porque pensa, esta família saiu, mas houve a maior parte que não saiu e que pelos vistos continuavam lá. E agora o Senhor estava a visitar, o que significa que mesmo nas dificuldades, mesmo nos julgamentos, mesmo na fome, o Senhor está connosco. Noemi esqueceu-se disto, a ponto tal de apenas se focar no mal que acontece. Não deixe-me dizer nesta tarde o seguinte, muitas das vezes nós temos um grave problema. Este é um problema do mundo influente. O cristão que não é maduro foca-se apenas nos problemas. Foca-se apenas naquilo de errado que acontece na sua vida e esquece de olhar para um Deus que está acima de qualquer problema. A ideia é, nós olhamos para o problema e ficamos com medo e atemorizados do problema, esquecendo que por cima, ao lado e atrás do problema está um Deus grandioso. Noemi foca-se de tal forma nos problemas que ela diz a seguinte barbaridade. Cheia, saí, vazia, voltei. Ela veio com Noemi e esqueceu-se. Ela tem alguém que não desistiu dela. E Noemi, sim. Para cá. A Ruth não tinha razão nenhuma para ir com Noemi. É a Ruth que vai ser a bênção de Noemi sem ela ainda saber. E Noemi tem a ousadia de, para além de criticar Deus,
cheia. E agora? Sem perguntar, ela veio mesmo sem nada. Vão a ver o que é que acontece quando nós só nos focamos nas coisas más? Só vemos que mal está. Pode-me ajudar. Estava aqui a orar. Mas ainda antes de orar, senti-me em casa, chamei o Tiago. Eu sei que. Irmãos, mas eu gostava que nós focássemos nisso. Chamei o Tiago, isto não é para apelar à emoção, é porque eu quero que nós oremos e quero que nos foquemos. Isso é só. Quando tu e eu nos focamos apenas nos problemas, nós esquecemos de ver aquilo que acontece a nós. Aquilo que vai acontecer no livro de Ruth, depois os irmãos têm que ler o livro de Ruth todo de seguida. É que aquilo que Noemi tem vai ser a coisa mais extraordinária que lhe acontecer na vida. É verdade que ela perdeu os filhos, é verdade que ela perdeu o marido, mas ela vai regressar e ela vai achar que nem tem esperança no meio do seu povo. Porque como ela é idosa, já não está em idades de ter filhos, a ideia do remidor não se aplicava a Noemi. E o remidor tem a ver e apontava lá com a ideia do casamento levirado. Alguém da família que se iria levantar e que teria que cumprir com as funções do falecido. Teria que dar descendência como é que ele se chama? Elimelec. É uma coisa extraordinária. Nós não conseguimos compreender isto no mundo atual. Mas na Bíblia a ideia é o irmão devia dar descendência o irmão se morresse. O outro irmão tinha que dar descendência àquele que tinha morrido. O que nós vemos no livro de Ruth é que, em primeiro lugar, o Elimelec não tinha irmão. Tinha dois parentes distantes. Um deles era Boaz, o outro nós nem sabemos o nome. A Bíblia nem diz qual é o nome. O que Noemi acha que vem vazia, mas ela vem com a chave daquilo que lhe vai dar a vitória. Ela não vê, mas o Senhor sabe que ela regressar, iria continuar. O que ela não vê é que ela um dia voltaria a chamar-se Noemi, apesar de hoje achar que era amargura. Porque ela tinha perdido tudo, ou achava que tinha perdido tudo. E o Senhor diz, não, Noemi, tu não perdeste tudo. Tu trouxeste alguém que vai ser a chave de toda a história e tudo vai mudar ainda. Eu não sei quanto a você, mas às vezes nós achamos que estamos no fim da linha. Às vezes achamos que é o fim. Que acabou. Já não há nada, não tenho mais nada. Faz lembrar aquela história daquele menino, dos pães e dos peixinhos. Não há aí nada, não, Senhor, não há nada. A não ser. E os a não seres nas mãos de Deus tornam-se coisas extraordinárias. E a Noemi não tinha nada a não ser. E a Ruth vai ser transformada. Porque a determinada altura os irmãos leiam. Diz o versículo, deixem-me ler este versículo 22 para terminar isto mesmo. Assim Noemi voltou e com ela Ruth. A Bíblia não se esquece que Noemi não vinha fazer. O autor de Ruth não se esqueceu. Noemi voltou e com ela Ruth, a Moabita, sua nora, que voltava dos campos de Moab, e chegaram a Belém no princípio das ségadas. Elas chegam cronologicamente na altura em que começa a ceifa. O Senhor não tinha visitado apenas ali. Eu tinha visitado durante todas as estações até que finalmente estava pronto a colher toda a ceifa. Extraordinário. Coincidência. Chegaram na altura da ceifa. Já tinha tudo crescido. Já tinha tudo sido semeado, regado e tudo tinha funcionado. Só era preciso cortar e depois comer. E elas chegam exatamente nessa altura. Noemi ainda não tem esperança nenhuma, mas a Bíblia está a dizer, olha, esta história continua. E aquilo que vai acontecer é algo extraordinário. É que de repente a Ruth vai se levantar e diz, olha, Noemi, tu já és idosa, tu não podes arranjar maneira de nos sustentar. Eu vou ter que ir arranjar uma maneira de nos sustentar. Olha, eu vou seguir por este caminho. E pode ser que o Senhor me oriente e pode ser que por acaso eu encontre alguém a quem ache graça. E por acaso, nesta história toda, ela vai parar a um campo que pertence a um homem que é Boaz. E Boaz, por acaso, é apenas um parente de Elimelec. Coincidência. Nós diríamos, que sorte. Mas não é sorte. É mesmo
realidade. O Senhor estava lá. E Boaz olha para Ruth, percebe quem é, percebe que Noemi é da sua família, Ruth não é. Mas de uma forma extraordinária, Boaz torna-se o repetidor. E com ele, Noemi é também abençoada. No final da história, há um filhote. E este filhote chama-se Obed. E Obed foi o pai de Jessé e Jessé foi o pai de Davi. A história começa com Noemi dizendo: cheia para ti, vazia cheguei. Termina com o nascimento do avô de Davi. Davi era o homem segundo o coração. Mas mais importante disso é que é desta linhagem. Sim. Vamos ficar em pé.